Fala pessoal, Vitor Seide aqui novamente pelo PS Integra, gravando mais um vídeo para demonstrar algumas funcionalidades para vocês utilizarem no dia a dia. O cenário de hoje é colocar algumas condições ou bloqueios dentro da construção do data mapping para controlar alguns tipos de campo irem ou não irem no envio, ou no get, ou no put que está sendo feito. Nesse cenário a gente vai utilizar aqui o nosso cadastro de cliente, uma integração que a gente já colocou um data mapping aqui enviando cadastro de cliente num formato que a plataforma externa precisa. Então, se a gente pegar aqui atualmente como ele está configurado, novamente utilizando nosso simulador aqui, vou pegar, por exemplo, o cliente padrão, dar um simular. Se eu demonstrar aqui para vocês, ele basicamente está nesse formato: nome, documento, e-mail, tipo, um objeto de endereço e o telefone. O que a gente vamos fazer aqui para demonstrar? Primeira coisa, o mais simples, bloquear uma linha. Então vamos alterar aqui e vamos falar o seguinte: olha, esse e-mail ele está sendo testado, então eu vou bloquear ele aqui, clicando na minha coluna bloqueado e colocando como sim, e vou colocar uma observação aqui, ainda sendo avaliado. Pronto. E posso confirmar essa minha alteração. Se eu realizar a simulação agora nesse momento, pegar de novo esse cara aqui, ele já não tem mais a coluna e-mail dentro do body. Então a gente remove. E depois, quando for homologado, for tudo confirmado, só vir aqui e desbloquear ela e remover a observação ou deixar, tanto faz. Então, opa, desbloquear. Bom, esse é o método de bloqueio, só que a gente também tem os métodos de condições, muito utilizado, tá? Então, o que é uma condição geralmente utilizada? Vamos falar o seguinte: aqui atualmente a gente está mandando no e-mail como não tem e-mail. O que a gente quer fazer é o seguinte: a gente só quer mandar isso aqui caso ele não tenha realmente e-mail. Então, aqui na coluna condição, a gente pode incluir uma fórmula em ADVPL, ali, com as expressões em ADVPL, que deva retornar true ou false. Esse true, se for true, ele vai adicionar aquela linha. Se for false, ele não vai adicionar aquela linha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar uma expressão aqui que ele só deve adicionar essa linha aqui caso o campo SA1 e-mail esteja em branco. Então, olha, se o SA1 e-mail do cliente estiver em branco, manda não tem e-mail para dentro do e-mail. E a gente vai adicionar uma outra linha aqui, dizendo que tem que enviar o A1 e-mail para o campo e-mail. Ao contrário, olha, se não tiver vazio, a gente faz. Então agora a gente tem duas linhas aqui, bem simples. Duas para o mesmo tag, as duas para o e-mail. Uma é se o campo A1 e-mail estiver vazio e a outra se não tiver. Então vamos confirmar isso aqui. Vamos para o nosso editor SQL aqui dentro para fazer umas simulações. Vamos pegar primeiro o cliente padrão, que provavelmente não tem preenchido. E ó, como ele está com o campo A1 e-mail vazio, ele veio não tem e-mail. Agora vamos pegar end A1 e-mail diferente de branco. Vamos pegar algum que esteja. Vamos colocar aqui um simular agora e o e-mail que veio teste@teste.api. Então agora vocês podem ver que como esse cadastro possuía o e-mail preenchido, em vez de ver o não tem e-mail, ele veio o e-mail que tinha naquela condição. Então, assim, a condição tu pode trabalhar de várias formas, tá? Então, assim, tu pode trabalhar para colocar um depara aqui dentro. Se o grupo de vendas for tal, envia tal. Se o grupo de vendas for tal, envia tal. Todos para a mesma tag. Só, obviamente, cuidar um pouco com a lógica ali para tu não ter coisa ambígua dentro, né? Mas então a condição é uma coisa que tu consegue trabalhar para enviar um campo ou enviar um conteúdo específico utilizando uma expressão que retorne true ou false se aquele campo deve ser incluído ou não. Isso aqui funciona get, post, put, delete, pode utilizar em qualquer e até mesmo nas integrações receptivas, fazendo algum tipo de filtro se aquele campo deve ser retornado ou não. Por exemplo, se a pessoa for física, quando estiver montando o mapping, eu quero que esconda o CPF dela. Tu pode fazer a tratativa dessa forma também. Então, hoje é isso. Muito obrigado.